Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto muito importante, onde ela nos fala sobre segmentos proporcionais, tá? Nós temos aqui um texto base onde eu vou ler para você, ou juntamente contigo, esse texto, e durante a leitura eu vou te explicar passo a passo o que quer dizer cada frase, tá bom? Vejamos aqui então. Se 4 segmentos A, B, C, D, E, F, G, H, então reparem que eu tenho 4 segmentos, onde eu representei eles aqui do lado. Reparem, segmento AB, CD, EF e GH, tranquilo? Formam a proporção AB sobre CD igual a EF sobre GH. Gente, quando nós falarmos em proporção, proporção é a igualdade entre duas razões quaisquer, tá bom? Então aqui nesse caso nós temos 4 segmentos, onde esses 4 formaram uma proporção. Até porque se a proporção é a razão entre, é a igualdade entre duas razões, eu tenho aqui 4 elementos, tá bom? Por isso, os 4 segmentos. Dizemos que AB e CD são proporcionais a EF e GH. O que eu quero que você atente aqui é o seguinte: quando uma questão, uma atividade qualquer te informar e te dizer que 4 segmentos formam proporção, o que acontece? Os 2 primeiros formarão uma razão, os 2 últimos formarão outra razão. Sempre nessa ordem, tá? Então aqui eu tenho, reparem, a razão AB sobre CD e a razão EF sobre GH. E aí, como eu peguei esses valores para auxiliar a gente a compreender essa atividade ou esse assunto, vejamos então. O segmento AB vale 2 centímetros, aqui coloquei 2. O segmento CD vale 3, aqui embaixo vem 3. Está feita a nossa primeira razão. Vamos para a segunda agora, reparem. O segmento EF mede 4 centímetros, aqui em cima vem 4. Assim como o segmento GH mede 6 centímetros, aqui embaixo vem 6, tá bom? Agora, onde é que de repente existe a proporção? Bem, 2 elementos, né? Se eu comparar 2 elementos, um deles pode aumentar ou diminuir em relação ao outro, mas sempre na mesma proporção. Como é que é analisado isso aqui? Veja bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a nossa segunda fração, eu vou simplificá-la aqui por 2, tá? Então eu vou dividir nossa fração por 2, só usar outra cor aqui. Então eu vou dividir aqui essa fração por 2. Ao simplificá-la por 2, eu vou dividir numerador e denominador ambos por 2. Então, veja bem, 4 dividido por 2 é igual a 2, assim como 6 dividido por 2 é igual a 3. E reparem que, ao simplificarmos essa segunda fração, esta simplificação ficou igual à primeira. Quando acontece isso, nós dizemos, então, que essas duas razões são proporcionais. É quando, de repente, você, ao simplificar uma delas, ou as duas até mesmo, dependendo da situação, tá? Essa simplificação, ela será igual nos 2 lados da igualdade. Que foi o que aconteceu aqui, tá? Então, nesse caso, nós dizemos que esses segmentos são proporcionais. Agora, importante, em algumas situações também, eu não tenho somente o texto, eu tenho que analisar o desenho. Então, reparem, eu tenho 3 retas paralelas, onde essas retas paralelas são cortadas por 2 retas transversais. E aí eu tenho aqui, olha só, vou chamar aqui de X, Y, sei lá, Z e W, por exemplo, tá? Qualquer letra, isso aqui menos importa. Quando a gente tem esse tipo de situação, eu tenho aqui também 4 segmentos, onde cada um deles representei por uma letra. E aí você tem que analisar, pessoal, em relação à mesma reta transversal. Então, repare que eu tenho aqui 3 retas paralelas, que são as de branco, e eu tenho aqui 2 retas transversais. Na reta transversal da esquerda, eu tenho X sobre Y. Na reta transversal à minha direita, eu tenho Z sobre W. Então, reparem que, de qualquer forma, também desse desenho nós conseguimos extrair a proporção entre segmentos. Então, reparem, pessoal, que nós temos aqui 4 segmentos, onde os 4 segmentos estão representados por 4 letras diferentes. Mas, quando você for fazer essa proporção, é importante que você tenha o seguinte cuidado.
Aqui eu coloquei x sobre y igual a z sobre w. Olha só, eu tenho o x aqui em cima e o z aqui em cima. Por esse motivo, eu tenho x e z em cima na proporção também. Assim como eu tenho y e w como valores ou letras que estão aqui embaixo no nosso desenho, automaticamente o y e o w também serão denominadores da nossa proporção. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você não pode, de repente, trocar a posição em diagonal. Como assim, professor? Assim, x sobre y igual a w sobre z. Isso não pode. Porque se eu escrever aqui, olha só, x sobre y igual a w sobre z. Isso aqui, do jeito que eu escrevi, o que acontece? Eu estou dizendo que o x está na mesma direção, horizontal ou vertical, em relação a w, o que é mentira, porque o x e o w estão em diagonal. Então, você nunca pode fazer uma proporção em diagonal, tá? Então, isso aqui é errado escrever. Muito cuidado em relação a isso, bacana? Agora, eu vou te mostrar aqui outro exemplo onde eu também tenho o desenho com as três retas proporcionais, porém, as três paralelas, aliás, né? Porém, as retas transversais, elas são aqui no caso, concorrentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas se cruzam em um ponto. Aqui, olha só, as retas transversais, elas não se cruzam, tá? Pelo menos em relação às três paralelas. Aqui já aparece o cruzamento nas três paralelas. Então, vejamos. Quando você for escrever a proporção nesse tipo de desenho, muito cuidado. Os elementos que você vai colocar nas duas razões, eles têm que pertencer à mesma reta transversal. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você de cara pode fazer o seguinte, 9 sobre x mais 3 igual a x sobre 12. Não, está errado isso. Por que está errado? Porque o 9, repare que pertence a essa reta e o x mais 3 pertence a outra reta. Quando você for fazer essa razão, pessoal, os dois elementos têm que pertencer à mesma reta transversal. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que eu vou fazer 9 sobre 12 igual a x sobre x mais 3. Belezinha? Então, aqui, ó, 9 e 12 pertencem à mesma reta, então 9 sobre 12. X e x mais 3 pertencem à mesma reta, então x sobre x mais 3. Até porque, não se esqueçam, tanto o 9 quanto o x estão na parte de cima aqui em relação às retas paralelas. E aí, vamos supor como é que a gente faz para resolver esse tipo de situação, esse tipo de atividade. Bem, se eu tenho aqui uma proporção, pessoal, a proporção entre duas razões me diz que, para resolvermos, eu tenho que calcular a multiplicação em diagonal. Então, aqui eu vou fazer esta multiplicação na forma, aliás, em diagonal. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó. 12 vezes x, 12x. Como aqui tem uma igualdade entre as razões, eu coloco a igualdade. Igual a 9, que multiplica x mais 3. E aí, reparem que, ao resolvermos esta multiplicação em diagonal, automaticamente me apareceu uma equação. Logo, então, eu tenho que resolver essa equação, tá bom? De que maneira? Vamos lá. Este 9, como está multiplicando um parênteses, ele deverá ser distribuído na forma de multiplicação. Então, vai ficar o seguinte, vamos lá. O 12x se repete, igual 9 vezes x é igual a 9x, mais 9 vezes 3, cujo resultado é igual a 27. Por se tratar de uma equação, gente, eu tenho que ter letras para um lado e números para o outro. Sendo que, aqui nesse caso, quem troca de posição em relação à igualdade, automaticamente também trocará de sinal. Sendo assim, então, reparem, eu vou ter 12x menos 9x igual a 27. Beleza? Pois esse 9x passou para o primeiro membro. Logo, ele teve o seu sinal trocado. 12x menos 9x, eu tenho como resultado 3x igual a 27.
E como eu quero achar o valor do x, o que acontece? O 3 que o acompanha passará dividindo. Logo, então, 27 dividido por 3, temos como resultado de x igual a 9. Isso quer dizer, então, pessoal, que o x é igual a 9. E aí, se você preferir, o que acontece? Você até pode voltar aqui para o início e substituir o x. Se o x é 9, aqui vai ficar 9, beleza? Vou colocar até entre parênteses aqui, ó. E aqui eu vou ter 9 mais 3, cujo resultado é igual a 12. E aí a gente consegue realmente, nesse caso, reparar a proporção existente entre eles, pois eu tenho 9 em cima e tenho 12 também aqui embaixo, dos dois lados da nossa proporção, tá bom? Então é dessa maneira, de repente, que a gente resolve uma proporção entre segmentos para achar o valor de uma variável que a questão peça, tá? Então, nessa aula nós trabalhamos aqui os segmentos proporcionais, onde nós temos 4 segmentos. E não se esqueçam, se uma questão, uma atividade qualquer te informar que 4 segmentos são proporcionais, os 2 primeiros formarão uma razão, os 2 últimos formarão a outra razão. E aqui eu tenho 3 situações diferentes, onde você pode escrever e resolver essa proporção. A questão já pode informar logo que os 4 já formam a proporção. Ou eu posso ter o desenho onde as retas, eu tenho 3 retas paralelas, ou até mais também, tá? Mas eu tenho aqui 2 transversais, 2 retas que cortam essas paralelas. E aí, quando você for fazer a razão, os elementos têm que ser de acordo com a mesma reta. Por isso que aqui eu coloquei 9 sobre 12, pois o 9 e o 12 estão na mesma reta, apesar de o 9 e o x mais 3 estarem na mesma direção vertical. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Sendo assim, então, muito obrigado e tchau.